Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Capítulo 11 de Mateus, versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Depois ele vai falar algo semelhante aqui também de Cafarnaum. Isso aqui é o que eu costumo chamar de o princípio do tio do Homem-Aranha. Porque no filme do Homem-Aranha, o tio dele chega para ele na hora, um pouco antes de morrer, e fala assim: com grandes privilégios vem também grande responsabilidade. Para deixar claro que ele ia ter que agora usar os poderes que ele tinha herdado de uma picada de aranha. Eu nunca fui picado de aranha, fui picado de abelha, mas não consegui voar. Então, aqui, aqueles habitantes de Corazim e Betsaida, eles que se cuidassem, porque pelo número de milagres e prodígios que aconteceram dentro de seus muros, era para eles terem se convertido, para eles terem se arrependido e crido no Evangelho do Reino e recebido o seu rei, o seu Messias. E, no entanto, nada, não é? Nada. Eles teimosamente se recusaram a se arrepender. Então, é justo que essas cidades sejam tratadas com rigor no dia do juízo. Isso aqui nos ensina uma lição interessante, importante, que é a diferença dos castigos que haverá no lago de fogo. Não serão todos penalizados de maneira igual, os perdidos, né? Falando aqui dos perdidos, porque haverá diferentes penas, mesmo eles perdidos, haverá diferentes penas. E isso põe por terra a doutrina das testemunhas de Jeová e também dos adventistas do sétimo dia, que pregam o aniquilamento dos perdidos. Ou seja, o cara foi para o lago de fogo, é exterminado, é aniquilado, deixa de existir, como se Deus fosse deixar de existir, fazer alguma de suas criaturas deixar de existir. Não vai. Não vai. E o simples fato de mostrar que haverá penas distintas para os perdidos demonstra que eles terão que cumprir penas distintas eternamente no lago de fogo. E esses diferentes graus de punição ou de castigo são equivalentes aos diferentes graus de recompensas que terão os salvos no céu. A gente pode ler em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 12, diz assim: se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Isso aqui é importante entender, que essa passagem de 1 Coríntios 3, ele está falando do tribunal de Cristo. Do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um tribunal, é um tipo de juízo, de julgamento, pelo qual passarão os salvos, para receberem recompensas, galardões, não é? Não é um julgamento do salvo, porque o salvo não tem de que ser julgado. Ele já teve todos os seus pecados perdoados, ele está perfeitamente apto
para o céu. Mas as suas obras não são todas elas proveitosas ou úteis. Então as suas obras serão julgadas nesse tribunal de Cristo. É diferente, não confundir com o grande trono branco que acontece no final de Apocalipse, diante do qual só comparecerão perdidos. A ideia geral na cristandade é que existe um juízo final onde todos vão comparecer e aí Deus vai pesar numa balança, ver os pecados de um, pesar as boas obras, e o que der mais peso ele vai entrar no inferno ou no céu. Não, isso não existe. Quem chegar no grande trono branco já está perdido. Não tem salvação, porque a salvação é em vida. Se ele foi salvo em vida, então ele não tem nada que fazer diante do grande trono branco, que é um juízo, é um trono de aplicação de penas, e não de salvação. Ninguém vai ser salvo ali no grande trono branco, ali já está perdido. Quem for salvo é salvo antes, em vida. Mas esses que são salvos comparecerão no tribunal de Cristo para receberem as suas recompensas pelas boas obras que fizeram aqui nessa vida. E nós vemos que o Senhor, ele tinha sido rejeitado lá em Nazaré, quando, naquela passagem do paralítico, né, que foi conduzido, isso está em Marcos, capítulo 2. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Ele sabia ler, ele lia a mente das pessoas. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Isso ele fez lá em Cafarnaum, depois de ter saído de Nazaré, que era a sua cidade onde ele foi criado. Então, quando ele vai para Cafarnaum, ele passa por essa zombaria dos escribas, né? O que é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda? Então zombaram dele ali em Cafarnaum, e era esse espírito dos moradores de Cafarnaum que será levado em consideração no dia do juízo. Por isso que ele fala no versículo 23 do nosso capítulo 11 de Mateus: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Ou seja, está se referindo a Cafarnaum como uma cidade orgulhosa. Ele fala de Betsaida, ele fala de Corazim, ele fala de Tiro, Sidom, todas cidades que, de uma maneira ou de outra, rejeitaram o testemunho de Deus. E ele fala no versículo 23, ele fala de Sodoma, né? Ele fala de Sodoma, e Sodoma, o grande problema de Sodoma é que Sodoma tinha descambado, caído num estado moral deplorável, mas ainda assim
ainda assim, o seu juízo seria menor que o de Cafarnaum, porque Cafarnaum viu os sinais, viu as maravilhas e rejeitou. Quando nós pensamos que muitos pecados são perdoados pelo Senhor Jesus, porque Ele morreu realmente para vir salvar o pecador, nós devemos lembrar que somente uma coisa é preciso para alguém ser rejeitado. E essa coisa é não crer no Senhor Jesus. Isso está em João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece, ou seja, não acaba nunca mais. A ira de Deus sobre aquele que rejeita o Filho é permanente. Alguns devem estar me ouvindo hoje, hoje é celebrado por grande parte da cristandade o dia de Natal, né? Embora nós não tenhamos na Bíblia nenhuma ordenança para celebrar o dia de Natal, temos apenas ordenança para celebrar a ceia do Senhor, que é celebrada a cada primeiro dia da semana, com pão e vinho, para lembrar o Senhor na sua morte. Não foi o nascimento de Cristo que nos salvou, foi a sua morte, carregando sobre si os nossos pecados. Por isso que é tão importante recordar a sua morte, muito embora a humanidade ocidental dê mais valor e maior importância a uma suposta celebração do nascimento de Jesus. Mas vamos lembrar sempre que a ira de Deus permanece sobre quem? Sobre quem faz esse ou aquele outro pecado? Não, sobre aquele que não crê no Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, que bom seria se muitos desses que hoje, nesse dia de celebração em que a cristandade pratica, pudesse entender a razão pela qual Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo salvar pecadores. E ele não salvou pecadores vindo ao mundo. A sua vinda ao mundo apenas aumentou o juízo do mundo. Apenas fez mostrar, demonstrou a diferença entre um homem perfeito e todos os demais, homens imperfeitos e pecadores. Tentar imitar Cristo só aumenta o juízo de uma pessoa. Muitos cristãos pensam que serão salvos pela imitação de Jesus. Não, isso não salva, isso só condena. Porque se você quiser imitar, comece por esse ponto primeiro. Ele não tinha pecado. Como é que você vai imitar isso? Ele era sem pecado. Ele era puro e perfeito, sem pecado, não pecou, nunca pecaria, jamais teria qualquer coisa a ver com pecado, a não ser na cruz, quando ele foi feito pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus ali na cruz. Então, a salvação está hoje estampada diante de todo mundo. Basta perguntar assim, por que ele veio? Por que ele nasceu na manjedoura? Ele foi colocado na manjedoura? Por que ele nasceu no estábulo e foi colocado numa manjedoura? Por que os anjos falaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade? Eu acho que é mais ou menos assim que eles proclamam, né? Uma multidão de anjos quando ele nasce ali em Belém, da Judéia. Por que os sábios do Oriente vieram trazer presentes a ele? Por quê? Quem era esse? E por que ele foi tão rejeitado ao ponto de Herodes mandar matar todas as crianças, todos os meninos, por volta da sua idade? Por quê? Porque Satanás sabia que ali vinha aquele que iria cumprir a promessa feita lá no Jardim do Éden, que da semente da mulher
da mulher, não de uma mulher, da mulher, porque era só uma mulher, que seria Maria, a escolhida por Deus. Da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lhe picaria o calcanhar. Mas veja o seguinte, uma picada no calcanhar não é totalmente mortal. Mas uma cabeça de serpente esmagada elimina toda a possibilidade dela poder picar alguém e aplicar o seu veneno. E nós sabemos que Cristo, embora tenha morrido, ressuscitou ao terceiro dia. A picada da serpente que foi levá-lo para a cruz não foi permanente, não funcionou. Teve data de vencimento. 3 dias depois, lá estava ele ressuscitado, rompeu a morte, venceu a morte, o Senhor. Então, isso é o Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem de mudança de vida, de religião, de seguir essa ou aquela igreja. Não, o Evangelho não é nada disso. O Evangelho é crer em Jesus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Simples assim. Você crê no Filho? Você tem a vida eterna? Eu creio, mas eu não tenho muita certeza se eu tenho a vida. Então você não está crendo. Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. E lá em João capítulo 5, versículo 24, ele diz: na verdade, versículo 24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha esse tem, que bonito, soa que nem um sino, né? Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação ou em juízo, mas passou, como passa um jato, né? Passou da morte para a vida. É imediata. Esse acontecimento é imediato. Não precisa esperar o dia do juízo final para saber qual vai ser a sua condenação ou o seu destino. Passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E aqui nós temos, então, algumas cidades que, obviamente, receberão um juízo maior, porque duvidaram do Senhor. E depois, no versículo 25, ele vai falar daqueles que tinham uma disposição contrária a dessas cidades. Qual era a disposição dessas cidades? Orgulho. Elas eram cidades orgulhosas. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos. Eram cidades orgulhosas. E uma pessoa que não crê em Jesus é uma pessoa orgulhosa. Ela não aceita a palavra de Deus e ao não crer na palavra de Deus, ela torna Deus mentiroso. E ela acha que ela tem em si mesma poder de se salvar, seja por religião, por boas obras, por reencarnação, seja lá o que for. Mas não tem. Então, quando o Senhor termina de lançar esses juízos sobre essas cidades orgulhosas, que não quiseram recebê-lo, ele se volta para outros agora. Quem são? Naquele tempo, versículo 25, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Quem eram os sábios e entendidos? Aqueles escribas lá, aqueles fariseus, aqueles cidadãos de Cafarnaum, de Betsaida, de Corazim, todos muito ilustres, muito entendidos, muito cheios de religião. Ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim te aprove. Pior coisa que uma pessoa pode ser é muito sábia, muito entendida, porque ela acaba escorregando na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento. O seu orgulho toma conta dela e ela não aceita humildemente o que diz a palavra de Deus. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.